Bom dia, professores, acadêmicos e pesquisadores que estão aqui participando conosco deste evento. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do ENOPEM, do Encontro Nacional de Professores Online, que ensinam matemática. Eu sou a professora Ana Cláudia e vou mediar aqui com vocês a palestra da professora Fernanda Malinowski Coelho da Rosa, da UFMS. A palestra dela é intitulada Possibilidades de Aprendizagens em Matemática de Alunos com Deficiência Visual. Vou falar um pouquinho aqui sobre a professora Fernanda. Ela é adjunta do Instituto de Matemática do IMA, lá da UFMS, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS também, onde eu fiz meu mestrado, gente. Olha, mas eu não tive a felicidade de conhecê-la, estou conhecendo aqui hoje. Graduada em Matemática pela Federal Fluminense, especializada em Educação Especial, com ênfase em Deficiência Visual pela Unirio, mestre em Educação Matemática na Unesp, doutorado em Educação Matemática na Unesp, também de Rio Claro, com estágio de 1 ano em Miami, gente, na Miami University da Oxford. Doutorado sanduíche e uma coisa interessante, a tese dela, gente, foi escolhida para receber uma menção honrosa pelo Prêmio de Teses da Unesp, tá? Em 2018. Olha que chique, professora, parabéns. É vice-coordenadora do GT, de Diferença, Inclusão e Educação Matemática, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Também é líder do Grupo de Estudos Pesquisa e Educação Matemática, Diversidade e Diferença. Editora da revista Perspectivas da Educação Matemática. Professora Fernanda, seja bem-vinda ao evento, tá? E o que eu quero falar aqui agora, pessoal, a professora ela vai fazendo um feedback com vocês e o que não for respondido eu vou auxiliá-la no final, tá bom? Obrigada, professora, por estar aqui nesse evento. Agora a palavra é sua. Muito obrigada, Ana Cláudia. Eu queria agradecer ao William também, que está aqui nos bastidores nos ajudando. Queria agradecer muito ao professor Márcio Urel, que também nós nos conhecemos lá na Unesp de Rio Claro, e em nome dele eu queria agradecer a toda a equipe e essa iniciativa desse evento muito legal nesse tempo de pandemia. E agradeço muito o convite por estar aqui hoje. O Márcio, ele, assim, me fez uma proposta de conversar com vocês sobre as possibilidades de trabalhar com um aluno com deficiência visual. Tem um tempo que eu não trabalho, assim, com a deficiência visual, especificamente, porque eu tenho percebido, depois que eu me mudei para o Mato Grosso do Sul, as possibilidades dentro da universidade, dentro da escola, são tão amplas que não tem como a gente focar em uma deficiência só. Então, assim, eu vou falar algumas coisas sobre esse processo de inclusão como um todo, sobre a educação especial, vou mostrar alguns dos trabalhos que eu fiz no Rio de Janeiro, quando nós focávamos dentro do laboratório de ensino, só sobre a deficiência visual, isso junto com a professora Ana Calef, da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, mas o que eu queria deixar claro é que não tem uma receita de bolo. Então, assim, são sugestões do que fazer, materiais de baixo custo, e que eu posso levar para dentro da minha sala de aula, mas não quer dizer que deu certo para uma pessoa cega, vai dar certo para outra, porque cada um tem a sua particularidade, a sua singularidade. Então, aos poucos eu vou comentando sobre isso. Bom, deixa eu colocar aqui o slide. William, você pode colocar o slide na tela para mim, por favor? Foi, obrigada. Bom, esse é o título da palestra, Possibilidade de Aprendizagem em Matemática por Alunos com Deficiência Visual. Aqui está o meu contato, quem precisar conversar comigo,
e também sobre o grupo de pesquisa, quem quiser saber um pouco mais, o grupo de pesquisa que a Ana mencionou. A Ana já me apresentou, então eu vou pular essa parte. Eu sempre comento de onde eu venho, porque eu sou muito grata às minhas orientadoras e eu só estou aqui por causa delas. Então, assim, eu sou muito grata à professora Ana Calef, lá da Universidade Federal Fluminense. Muito do que eu vou mostrar aqui foi construído com ela lá. Sou muito grata à professora Ivete Baraldi, com quem eu fiz o mestrado e o doutorado. A minha especialização também lá na Unirio, em deficiência visual, sou muito grata a eles, e também ao Instituto Benjamin Constant, que me recebeu de braços abertos, que é o Instituto de Cegos lá no Rio de Janeiro, e também lá na Miami University, que não é em Miami, é em Ohio, um lugar muito frio, não tem praia. Então, assim, essa parte eu só descobri quando eu cheguei lá, tá, Ana? Então, fica tranquila. Que eu fui orientada pela professora Beatriz D'Ambrosio, que infelizmente faleceu, era filha do Biratã D'Ambrosio, e a professora Jane Kaiser. Bom, eu queria falar para vocês o que eu entendo primeiro por inclusão. Porque o que eu percebo é que muita gente fala de inclusão, mas na verdade está pensando na deficiência ou na educação especial. Então, toda vez que eu falo que eu trabalho com educação inclusiva, as pessoas acham que eu só trabalho com pessoas com deficiência. E isso não é verdade. A inclusão é um movimento muito maior, muito mais amplo. Pela legislação, inclusive internacional, eles chamam de educação para todos, e ela não se restringe só a pessoas com deficiência. Então, assim, eu estou dentro desse processo de inclusão, a Ana Cláudia também, todos vocês que estão aqui no chat também fazem parte desse processo inclusivo. Nesse processo, a gente precisa desconstruir padrões. O que eu costumo fazer nas palestras ao vivo, né, presenciais, eu pergunto quem é normal. Então, eu já começo as palestras perguntando quem se considera normal, porque essa palavra é uma palavra que eu escuto muito das pessoas. Ah, mas isso daqui, desse jeito é normal, então eu preciso adaptar. Aí eu penso, mas o que é esse normal? Então, assim, essa é uma palavra que a gente tem escutado bastante nesse tempo de pandemia, do novo normal, do antigo normal. Então, eu fico pensando o que é esse normal e quem construiu esses padrões de normalidade. O que é um corpo normal, o que assim, porque tem gente que menospreza o outro, porque às vezes está fora daqueles padrões de beleza. Mas quem criou esses padrões? Que padrões são esses? Então, são coisas que eu gosto de refletir com vocês para a gente pensar de onde veio isso e por que eu coloco isso na minha vida. Então, assim, às vezes eu excluo o outro por desconhecer ou não refletir sobre isso. Então, essa é uma das coisas que eu coloco dentro dessas questões de inclusão, essas questões de preconceitos, né? Porque às vezes eu tenho conceitos já criados, às vezes desde a infância, que veio da família, e às vezes a gente não percebe que vem levando isso para a vida, e às vezes a gente afasta uma pessoa que às vezes é até bem querida, ou algum aluno, porque tá com aquilo enraizado dentro da gente. Então, assim, é a hora da gente quebrar esses padrões, assim, mudar um pouco as nossas atitudes, porque não tem essa normalidade, né? Não tem uma normalidade, não tem esse dito normal. O Fernando, nosso aluno aqui, está até comentando isso. A gente trabalha muito aqui com as nossas singularidades. Todos nós somos seres singulares. Eu tenho as minhas limitações, a Ana tem as dela, o Fernando tem as dele, todo mundo aqui tem as suas limitações. Agora, por que eu coloco um holofote em cima de uma limitação de uma pessoa, por exemplo, com deficiência? Eu digo, a pessoa tem uma limitação visual, coloco um holofote e tenho que fazer uma atividade adaptada só para ela. Como se todos os meus outros alunos não tivessem uma limitação. Cada um aprende de uma forma, tem uma forma diferente de aprender. E assim, eu sei que não é fácil lidar com isso na escola, porque é uma diversidade muito grande dentro da sala de aula.
Mas esses são assim, são coisas que eu gosto de refletir com as pessoas e colocar assim para pensar, tensionar essas coisas, porque são importantes a gente olhar para o outro, e porque às vezes a gente olha para o outro e fala assim, eu queria que ele fizesse dessa forma, mas ele não vai fazer. Ele é diferente de mim. O que eu penso não é a mesma coisa que ele pensa. Então, às vezes, a gente se frustra por causa disso, porque a gente quer que o outro pense como nós, ou aprenda como nós, e isso não acontece. E aí vem a minha pergunta. Por que pensar em adaptações curriculares ou materiais didáticos somente quando aparece um diferente, entre aspas, do que já tínhamos planejado? Por que eu viro e falo assim, nossa, agora eu tenho que criar um material adaptado? Só quando aparece um aluno que tem dificuldade ou que tem alguma limitação sensorial ou tem uma limitação física. Os outros que estavam dentro da minha sala de aula, eles não precisavam de um material adaptado, por exemplo. Eu não costumo usar material adaptado, porque, assim, a gente cria um material para trabalhar com a sala inteira, e a gente está pensando no processo de inclusão. Se a gente pegar esse material e trabalhar só com aquele aluno, a gente não está mais fazendo a inclusão, porque ele está ali sozinho, trabalhando, só ele tem acesso àquele material. Às vezes o próprio material pode ajudar os outros a aprenderem a matemática, e a gente só fica com foco naquilo, a gente fica tão preocupado. O que eu percebo quando eu converso com os professores, eu gosto muito de conversar para ver como está a sala de aula, ir para a escola, para ver como está isso, porque, assim, o que eu percebo, assim, o que eu faço com esse aluno? Aí eu paro para pensar, o que eu faço com esse aluno e com os outros? Porque, assim, se a minha turma tem 40, eu não posso focar só nele. Eu tenho que pensar nos outros também. E se eu vou criar um material, eu não posso criar um material exclusivo para ele ou exclusivo para os outros. Eu estou excluindo. Eu tenho que pensar no todo. Então, se eu estou falando em inclusão, eu tenho que pensar no todo. Eu não tenho que pensar em um só. Então, é isso que eu queria que vocês refletissem junto comigo. Aí precisamos mudar esse olhar. O que ocorre na prática, e isso eu estou falando a partir das pesquisas que eu tenho feito, isso eu me formei na licenciatura em matemática em 2008, e a partir daí eu comecei a viajar bastante e fazer projetos no Instituto Benjamin Constant, fiz a especialização em deficiência visual e não parei de trabalhar com isso. Então, o que eu percebi desse tempo todo, e claro que vai mudando com o tempo, ainda bem, a gente está caminhando com a inclusão, passos lentos ainda, mas estamos caminhando. Mas o que eu tenho percebido na escola, sim, a diferenciação do tal professor capacitado. Eu falo professor capacitado porque é o que está escrito na lei. A lei diz que o professor capacitado é aquele que tem um curso de formação, às vezes com formação continuada. Então, por exemplo, se o professor tem um curso de Libras, ele é considerado por lei como professor capacitado. Então, aí a questão está capacitado? Então, isso é um outro assunto, mas, enfim, pela lei eles chamam de professor capacitado e professor especializado, que é o professor que está lá na sala no AE, no atendimento educacional especializado, ou a sala de recursos, como alguns lugares chamam. Então, há essa diferenciação e, às vezes, não há o diálogo. O professor de matemática, o nosso foco aqui é a matemática, assim, estou focando na matemática, mas às vezes acontece com todos os outros. O professor de matemática, às vezes, não conversa com esse professor que está lá no atendimento educacional especializado. Então, às vezes, não tem um vínculo das atividades, assim, não é o atendimento educacional especializado não é uma aula de reforço, mas é importante esse diálogo para saber qual é o desenvolvimento do aluno, o que eu posso, o diálogo também com o aluno, né? Para saber o que eu posso fazer na minha sala de aula. Tem relatos de alunos, na minha tese tem relatos de alunos e familiares, né? Falando que às vezes o professor mudou a cor do pincel lá, do quadro, do hidrocor, né, do quadro. Antes ele escrevia em preto. Aí o aluno era baixa visão e não via o contraste com o quadro branco. Ele mudou a cor do pincel e funcionou para aquele aluno. Então, assim, resolveu para aquele aluno e para todos os outros também já tinha resolvido, já tinha conversado. Então, conseguiu, mas foi um diálogo entre o professor e o aluno, que às vezes não existe.
e também não existe, às vezes, com um professor especializado, que poderia ajudar muito, contribuir muito com essa formação do professor capacitado. Sobre atendimento educacional especializado, eu comentei que, às vezes, não há essa interface, né, entre um e outro. O olhar isso foi uma coisa que eu fui num evento do pessoal da educação, né, do pessoal de humanas, e eu era a única da matemática lá. Nossa, eles viraram e marretaram as aulas de exatas. E eu falei que não era bem assim. Assim, eu entendo que há poucos professores com capacitação nessa área, às vezes não há o interesse, mas a gente tem tantas outras coisas também para dar conta. Então, a gente também não pode ser culpabilizado por causa disso. Mas o número é muito pequeno. O número de professores formados em exatas que têm alguma especialização em alguma área da educação especial ainda é muito pequeno. Então, você pensa, eu tenho um aluno do ensino médio, por exemplo, ele está frequentando o atendimento educacional especializado. Quem está lá no atendimento educacional especializado, às vezes é um pedagogo. Então, assim, não estou diminuindo o pedagogo de maneira nenhuma, porque eles são fantásticos no que eles fazem muita coisa também. Mas eu estou dizendo assim, eu tenho funções, eu tenho análise combinatória, eu tenho várias matérias do ensino médio para dar conta para esse aluno dentro do atendimento educacional especializado. E quem dá conta disso? Quantos professores de exatas têm a formação, a especialização, para dar conta desse aluno no atendimento educacional especializado? E uma crítica minha também aos governos, assim, no sentido, por exemplo, aqui na cidade, para trabalhar no atendimento educacional especializado, só pode ser pedagogo, com especialização. Não pode ser formado em outras áreas. Então, eu, por exemplo, eu tenho a minha especialização, mas eu não poderia trabalhar no AE. Então, assim, eu acho que isso é uma limitação também. E eu estou falando de governos de todos os âmbitos, não estou focando em um só, claro. A questão da formação dentro e fora do país, quando eu saí do Brasil para estudar, eu falei, nossa, eu vou para um país, aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Eu falei assim, vou para um país que tem tudo, nossa, eu vou aprender demais, que não sei o quê. Quando eu cheguei lá, no primeiro sábado, a primeira semana que eu estava lá, a professora Beatriz me levou para uma reunião com professores de matemática, que eles tinham um grupo que se reuniam uma vez por mês. E era justamente na semana que eu cheguei lá. E aí, assim que eu cheguei, fez uma roda, assim, em volta, e todo mundo começando a me perguntar um monte de coisa, porque ela já tinha mostrado para eles os materiais que nós criávamos aqui no Brasil, lá na Universidade Federal Fluminense, no laboratório, que eu vou mostrar as fotos aqui para vocês. E eles estavam impressionados com isso, e eu não entendi o porquê. Depois que eu fui pensar que dentro da universidade e dentro da escola, enfim, eles não tinham essa formação também, como nós. Essa formação toda que a gente reclama que não tem, eles também não tinham. E eu falei, nossa, um país de primeiro mundo não tem. E eles queriam saber como é que eu fazia esses materiais, que eram todos de baixo custo. Sabe aquele nosso jeitinho brasileiro para um lado bom? Que é você pegar as coisas e as sucatas e inventar? Isso é uma coisa que eles não têm. E é uma coisa muito boa nossa, porque nós não temos dinheiro. Essa é a verdade. Nós somos professores, a gente não tem dinheiro. Então, o nosso jeito é inventar com o que a gente tem. E lá não. Quando entra um aluno cego, surdo, enfim, o governo compra o material. Então, as escolas são totalmente equipadas. Eu fui numa escola que eles me levaram num depósito que eu queria levar tudo para casa. Eram materiais muito caros e, assim, todos tecnológicos. Cada aluno tinha uma agenda eletrônica. Enfim, coisas que nós não temos aqui no Brasil. Então, a gente tem que inventar. E isso que eles estavam sentindo falta, que eles não tinham essa coisa, esse feeling para inventar. E aí eu achei muito legal isso, porque eu cheguei com a síndrome do cachorro vira-lata e eles queriam saber o que eu faço aqui no Brasil. Isso era importante para eles pensarem de uma forma diferente. E sobre as falas das mães e dos alunos, que são os que aparecem lá na minha tese, gente, no mestrado, eu ouvi muitos professores. E, assim, eu entendo, eu sou professora também, e essa questão da formação é algo que fica muito forte, essa coisa, eu não sou capacitado. Foi uma frase que apareceu em todos. Eu não me sinto preparado para lidar com esse aluno.
E aí, quando eu escutei a mãe, que é a mãe e os alunos, né, que é o outro lado da sala de aula, é assim, é um tapa na cara, porque você ouve os dois lados, né? E assim, você não pode ficar do lado nem de um nem de outro. E quando você escuta isso, a mãe vira para você e o aluno também fala: eu moro no interior, eu moro numa favela, essas entrevistas foram feitas no Rio. Eu moro numa favela, eu moro numa área bem afastada dos grandes institutos, né, que é o Instituto de Cegos, o Instituto de Surdos, enfim. Então, não tenho condições de ficar indo e vindo. Então, algumas mães falaram, para o meu filho ter uma educação, eu tive que colocá-lo no regime de internato. Então, você imagina, o meu filho pequeno, eu deixando ele no instituto sem poder vê-lo, só nos finais de semana. Então, assim, isso é muito complicado. Então, quando veio a inclusão, a possibilidade que eles viram foi de estudar mais próximo de casa e não ficar longe da família. Então, quando eu escutei isso, eu falei assim, gente, às vezes a gente só pensa do nosso lado, né? Essa questão da não formação, eu entendo que, assim, esse desespero, quando começaram a chegar os alunos nas escolas que foram, se você vê lá da 2007, os censos, chegaram muitos ao mesmo tempo, e eu entendo esse desespero do professor, mas para as famílias, você vendo o outro lado da situação, também é algo muito, assim, para a gente refletir mesmo sobre isso, porque às vezes a gente só vê um lado da história, né? Agora, um desafio para vocês. Olhar essa imagem, aqui na imagem é um professor virado para o quadro, dizendo, a prova é amanhã. Veja bem, ouça, olhe. E eu tenho a minha diversidade dentro de sala de aula. Eu posso ter um surdo, um cego, e alunos que aprendem olhando para o professor, para ele explicar, e depois olhando para o quadro. E aí o que o professor faz? Escreve e fala ao mesmo tempo, virado para o quadro. Quem nunca fez isso? Aqui, o povo do chat, quem nunca fez isso? Eu não vou levantar a mão, porque eu já fiz muito isso. Ana já deve ter feito isso também. Muito, muito. Então, de você desenhar, por exemplo, um gráfico, quem nunca desenhou um gráfico e ficou lá, gente, ó, o ponto, esse aqui, o par ordenado, vai aqui, vai ali, ó, e é esse ponto. E é aqui, é ali, e aí vai, o X vai para esse lado, passa para o outro lado. Quem nunca fez isso? Aí o aluno que é surdo, por exemplo, está com o intérprete na frente dele, ou o intérprete traduz o que o professor está falando, e o aluno olha para o quadro, ou uma coisa ou outra, ou ele olha para o intérprete, ou ele olha para o quadro. Para o aluno que é cego, você imagina a loucura que é esse negócio do aqui, ali e vai. No semestre passado, na aula de prática de ensino, eu falei para os alunos que eu ia aplicar uma prova, era um seminário. Só que eu falei assim, vamos ver como é que eles vão sair nessa. Eu convidei um servidor aqui da universidade, que ele é cego, e apareci lá na aula de surpresa. Porque eu queria ver se meus alunos iam fazer isso. O aqui, ali, uns slides cheios de imagem. Nossa, tinha muita imagem nos slides. E foi muito bonito como eles se viraram. Porque eles sabiam que não podiam falar aqui e ali, porque a pessoa não estava vendo. Então, assim, se vocês fizerem esse exercício, toda vez que vocês virarem para o quadro agora, eu queria que vocês lembrassem de eu falando do aqui, ali, o X muda de lado. Tem aluno, e eu não estou falando só do cego, do surdo não, pensando numa inclusão como um todo, tem alunos nossos que aprendem olhando para a gente primeiro, falando com calma, e depois olhando para o quadro. Então, às vezes, tem essa questão do tempo de aprendizagem. Às vezes, só de você escrever primeiro e depois falar, assim, mostrando para o aluno o que você escreveu e lendo e explicando, às vezes isso faz uma diferença muito grande. E que tem uns que às vezes não conseguem acompanhar ao mesmo tempo que a gente fala e escreve. Aquilo está na nossa cabeça. Então, para a gente, aquilo é muito fácil. Não para o aluno. Então, quando a gente for pensar no todo, a gente tem que pensar nessas questões da aprendizagem também.
Então, o que eu digo aqui para vocês é que a capacitação dos profissionais não é a única variável envolvida nesse processo de inclusão. A gente precisa de muito mais ainda para ter uma inclusão, como a legislação diz, né? Mas é muito complicado acreditar essa responsabilidade só no professor. O que eu vejo, às vezes, uns discursos da pessoa virar e falar assim: nossa, o professor fez isso com o meu filho. Não é só o professor, a comunidade escolar como um todo está envolvido nesse processo. E é muito complicado você colocar a culpa só no professor e dizer que ele não está capacitado. Gente, as capacitações estão, assim, a universidade não dá, às vezes, a capacitação, às vezes é uma disciplina de Libras, algumas têm a disciplina de educação especial, mas não dá para atender a diversidade como um todo que está dentro da sala de aula. Então, isso é muito complicado para a gente. E aí cai em cima, como se a comunidade escolar não fosse muito maior do que só o professor. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós podemos não ter a capacitação, mas a gente está tentando o nosso melhor. Então, a conclusão que eu chego é que não há uma formação que prepare para tudo. A conclusão não adianta, porque muita gente fala assim, tem que colocar mais disciplinas sobre o tema na graduação. Aí eu pergunto, quantas disciplinas a mais? Mais 2, 3, 4? Em quantos anos a gente vai se formar na graduação? Quantos cursos a gente tem que fazer a mais depois que termina a graduação? Para dar conta de toda a diversidade que eu estou falando. Então, o que deveria ser feito, né? Ser feito é que dentro da graduação deveria ser falado sobre isso em todas as disciplinas e não só uma específica. Parece que esperam aquela disciplina específica para comentar sobre o tema. Eu poderia não fazer essa atividade de levar uma pessoa cega para a minha aula de prática, porque na ementa não está escrito para eu fazer isso, não está escrito para eu falar sobre isso. Nas minhas disciplinas de construções geométricas, as de cálculo, eu sempre comento sobre a inclusão. Sempre falo porque eu estou formando professores. Eu sempre comento como eles fariam isso dentro da escola. Eu não preciso esperar quando eles estiverem em aula com a faculdade de educação para falar sobre Libras ou educação especial ou alguma de legislação. Não preciso esperar isso. Eu faço dentro das aulas do que eles chamam de matemática pura, eu falo também sobre a educação. E sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva, porque eles têm que começar a refletir sobre olhar esse todo, lidar com o outro. E não tem a receita de bolo, isso é verdade. Tem gente que fica chateado comigo nas palestras, quando eu falo que não tem uma receita de bolo, porque assim, eu parei até, inclusive, de fazer minicursos, porque algumas pessoas, eu fiquei muito chateada com a atitude de alguns professores, que eu chegava nos minicursos com uma mala cheia, e os minicursos eram lotados. Aí, quando eu chegava lá com uma mala cheia e mostrava um monte de material, as pessoas achavam, nossa, é um milagre, vai resolver meu problema em sala de aula. E aí, quando eles viam que, às vezes, não resolvia, para uns resolvem, outros não, porque não tem uma receita. O material que eu usei com o meu aluno aqui pode ser uma inspiração para o aluno, para a Ana usar com o aluno dela, mas não quer dizer que o aluno dela aprenda igual o meu. Os dois podem ser cegos, mas tem as singularidades deles. Não é porque eu usei com um aluno cego aqui que a Ana vai conseguir usar com o aluno cego dela lá. Mas pode ser que ela mexendo aqui e ali, pode ser uma inspiração para ela criar até um outro material, baseado naquele que eu também fiz. Então, eu comecei a ficar chateada porque alguns professores depois falavam, não deu certo isso, que não sei o quê. Como se eu estivesse vendendo umas receitas, assim, falava assim, faça isso que vai dar certo, faça aquilo que vai dar certo, como se fosse tudo padronizado e todo mundo fosse aprender igual. Aí eu comecei a parar de fazer esses minicursos e falar sobre isso, porque algumas pessoas falavam mal depois e não tinha lógica depois. Para mim, não fazia sentido. Aqui, essa questão da importância de ouvir o outro, e o outro professor, o outro comunidade escolar, a família, o próprio aluno, a gente, como professor, a gente precisa sair desse pedestal e olhar um pouco para si e para o outro, e por que eu excluo. Nós temos a diversidade, a inclusão, e principalmente a heterogeneidade. O que eu estou falando aqui não é nada novo. As classes sempre foram heterogêneas. Essa questão de homogeneidade é mais fácil para a gente, porque, assim, é mais fácil você ficar com aquela folha amarelada que eu dou aula há 100 anos com ela e reproduzir, todo semestre reproduzir aquela aula. É mais fácil fazer desse jeito.
e acreditar que todos os alunos vão aprender igual. Eu concordo, que é mais fácil. Mas, assim, essa questão da heterogeneidade sempre existiu. Então, não é uma novidade. Eu só estou afirmando que ela existe. E está aí, sempre existiu. E aí, por isso que a gente discute essas questões da inclusão e do olhar para o outro. Bom, aí agora é a hora que quem estava esperando olhar os materiais, espero que não esqueçam tudo isso que eu falei, mas eu vou mostrar alguns materiais e sempre dando crédito para a professora Ana Calef, que assim, até ela se aposentou da Universidade Federal Fluminense e está agora trabalhando como vocês chamam, UFF, né, agora de Macaé, continua com o laboratório lá. Coloquei aqui os links para vocês acessarem. Depois eu vou enviar também os slides para a Ana Cláudia. Não sei se tem como colocar no evento, disponibilizar depois no evento, mas eu vou deixar aqui o primeiro link, que é o do LEG UF. Tem, inclusive, artigos que ela escreveu sobre cada um dos materiais. Ela, eu, quando a gente trabalhava... Até hoje, eu digo que mais de 10 anos que a gente trabalha junto, a gente se aguenta. Então, assim, até hoje a gente trabalha junto, mas a gente não cria mais materiais. E embaixo é o link do CDME. Esse link foi uma parceria com o Ministério da Educação, já desde 2009, se eu não me engano, que existe, e são atividades interativas. E dentro dessas atividades interativas, ensina como criar materiais de baixo custo, porque vai que a minha escola não tem um computador, não tem uma internet, não tenho como fazer essas atividades interativas no computador. Então, ensina para o professor como fazer esses materiais em papel, papelão, aí dá dicas de materiais de baixo custo, enfim. Eu vou mostrar aqui alguns dos materiais que tem, tanto nos artigos quanto nesse site CDME. Bom, aqui é a cara do site do CDME. Tem rolando aqui a parte de baixo, tem lá no final tem as coisas da professora Ana Calef, e acima tem coisas de outros professores também, lá da Universidade Federal Fluminense. Então, é um site muito interessante para fazer a gente pensar em algumas atividades também e algo mais dinâmico. Nesse tempo de pandemia também, eu sei que tem alguns alunos que têm acesso, outros não, mas seria interessante, talvez, desenvolver algumas das atividades para eles. E tem a faixa etária que dá para desenvolver, tem alguns que dá para adaptar para pessoas, para crianças, né? Aqui uma coisa que eu uso muito, e inclusive assim que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, eu comecei a dar uns mini cursos falando sobre ábaco, porque eu acho assim, infelizmente a gente não usa mais ábaco nas salas de aula, e eu acho muito interessante para a gente discutir centena, dezena, unidade milhar, e às vezes nos livros vem aquela coisa mecânica, decomponha o número. O aluno decompõe, e, ok, ficou por isso mesmo. Aí não entende por que vai por que pede emprestado, por que na multiplicação por 2 números, por que eu tenho que pular uma casa. Então, assim, aqui eu trabalhei com professores de pedagogia, aqui em Campo Grande, e trabalhei também com alguns professores de matemática, com os ábacos. Na imagem, tem alguns tipos de ábacos, alguns comprados e outros criados com aquele material de PVC, de forrar teto. Isso foram alunos lá da universidade que criaram. Ou com pasta polionda velha, aí eles pegaram uns ferrinhos que conseguiram e colocaram, nylon. Enfim, eles que criaram aqui. Esse é o ábaco japonês, tem vários tipos de ábaco. Em loja de 1,99 vocês encontram outros ábacos que têm 10 pecinhas, enfim. Dá para trabalhar isso em sala de aula com os alunos e trabalhar essa questão do vai do pede emprestado. Com material dourado dá para fazer isso também, e isso fica muito legal. Só quando vocês forem trabalhar com cegos, que a dica que eu dou, se vocês forem observar nas 2 imagens de baixo, a parte de trás tem um emborrachado, aquele EVA, o famoso EVA, porque para as bolinhas não ficarem correndo quando você vira, porque quando a pessoa não enxerga, a bolinha não pode sair do lugar. Ele coloca lá na posição, ela tem que ficar. Então, a gente colocou um EVA, que é baratinho também,
para a pecinha, quando ele virar assim, ou se ele mexer na mesa, as bolinhas não ficarem balançando e saírem da posição. Mas é um material de baixo custo, porque essas contas que nós usamos é aquelas de fazer pulseira em loja. Eu e a Ana, a professora Ana, nós íamos quando eu morava no Rio, a gente ia para o Saara, né, que é quase a 25 de março lá de São Paulo, e nós comprávamos em lojas de bijuteria várias dessas continhas, porque vende um saco e a gente faz um monte. Aqui, essa prancha foi criada a pedido de um aluno cego de uma escola lá perto da universidade, e a professora não queria dar a prova para ele, era o primeiro ano do ensino médio, porque ele não ia saber fazer o gráfico. Ele não ia conseguir desenhar o gráfico no papel. Claro que não ia. Então, o que nós fizemos aqui foi pegar uma chapa de MDF, né, uma madeira fininha, furar, como se fosse o geoplano isso daqui. Por que nós não fizemos o geoplano? Porque aqueles pregos machucam o dedo do cego. Então, nós pegamos canudinhos e fizemos a marcação. Ai, Fernanda, não fica uma reta perfeita. Gente, não vai ficar uma reta perfeita, mas o aluno sabe fazer a marcação dos pontos do par ordenado. Então, a professora ia lendo o par ordenado e ele ia colocando certinho os canudinhos onde ia e depois ia colocando o barbante em volta dos canudinhos para formar a reta. Dá para fazer isso com parábolas, enfim. Então, foi a solução que nós criamos. Uma outra solução para o professor, colocar o EVA, o emborrachado, uma folha, eu geralmente coloco cartolina, que é um pouco mais grossa do que a folha A4, né? E desenhar ao contrário o gráfico com um lápis sem ponta ou uma caneta sem aquela ponta fina. Quando você desenha ao contrário o gráfico e você vira a folha, ele fica em alto relevo. Então, dá para trabalhar com o aluno também essa questão dos gráficos. E assim, essa técnica que eu estou falando para vocês de colocar o EVA e colocar uma cartolina, que é uma folha um pouco mais grossa, e desenhar ao contrário, vocês podem fazer para qualquer coisa. Então, para o aluno cego, fica em alto relevo, mas você tem que escrever ao contrário, né? Tudo que vocês desenharem, escreverem, tem que ser ao contrário, porque depois vocês vão virar a folha. Então, essa é uma ideia também que eu uso para quase tudo aqui, principalmente para geometria. Quando eu preciso desenhar alguma coisa, eu faço tudo ao contrário e depois viro a folha. Aqui mais uma imagem. Aqui embaixo, a última foto, é um geoplano, que nós, ao invés de fazer com os pregos que machucava a mão dele, isso conversando com o aluno que nós descobrimos que o prego machucava a mão dele, nós fizemos com canudos. Uma solução também, quem já tem o geoplano na escola, por exemplo, aquele com pregos, é encapar os pregos com canudos, cortar canudos e colocar em cima dos pregos, para ficar mais fácil. Esse daqui é o material que eu mais gosto, porque eu trabalho com geometria, e assim, geometria é muito visual. E os meus alunos que enxergam, às vezes não são visualizadores. Então, eu uso isso daqui com alunos que enxergam e os que não enxergam. Aqui a gente trabalha com dobraduras, né, que são planificações de sólidos. Então, aqui um aluno nosso lá da universidade fez em MDF, só que fica mais caro. Eu fiz mesmo de papelão. Aí eu faço sólidos que, quando ele fechar, vão dar certo, que são os exemplos, e eu faço os não exemplos também. Porque alguns aqui, por exemplo, de tetraedros e de cubos, tem uns que os alunos vão fechar e ele não vai dar certo. Aí é a hora que você questiona o aluno. E aí? Não deu certo por quê? E a gente começa a discutir essa geometria, esse 3D. Para mim, aqui é uma dificuldade muito grande quando a gente desenha no quadro, por exemplo, um cubo. Eu sou péssima em desenho. Mas quando eu desenho no quadro um cubo, às vezes o aluno não consegue tirar ele ali e fazer o 3D mentalmente. Então, esses materiais são excelentes, inclusive eu uso aqui na universidade. Então, são de baixo custo também, porque você consegue um papelão desses, um papel colorido, e vai colocando a plastificação, né, para fazer certinho. Lá no site do CDME tem os moldes para fazer essas planificações. E tem também vídeos explicando como é que faz esses de canudinho. Então, tem lá, porque todas as planificações desse slide aqui, nós fazemos em canudinho também, que a gente fala que é o modelo esqueleto.
Para o cego, é mais difícil esse modelo esqueleto se ele não viu antes a parte dele fechadinho, que é em casca, porque a mão entra nesses vazados. Então, a gente trabalha com ele primeiro a planificação e depois trabalha essa questão dele mais fechadinho. Uma outra coisa que... Ana, já estou terminando aqui. Uma outra coisa que a gente trabalha, se vocês forem ver a última imagem aqui, é um sólido dentro do outro. Aí vocês falam, nossa, isso é muito difícil para o cego. Os sólidos têm texturas. Então, depois que eles viram todos os outros, inclusive esse de modelo de canudinho, ele sozinho, quando ele manuseia, ele percebe que um é mais liso, o outro é áspero, o outro tem um negócio colado nele. Então, ele consegue fazer a diferenciação e dizer qual sólido que está um dentro do outro. E, assim, nós temos um conjunto de atividades para trabalhar, e nós trabalhamos no Colégio Pedro II, com alguns alunos do ensino médio, e teve uma aluna cega lá, que ela, enquanto todo mundo na sala de aula estava fazendo e tentando calcular quantos tetraedros cabia num tetraedro maior que nós colocamos, ela virou e falou assim, 27. Eu falei, nossa. Aí eu falei, como é que você chegou a esse número? Ela foi lá e explicou para todo mundo como é que ela chegou nesse número, foi lá tateando, e aí os alunos videntes ficaram, ó, a menina não levou 10 minutos para dar essa resposta. E o professor ficou, nossa, porque tem aquela história, né, que deficiência, para alguns, é sinônimo de ineficiência. Parece que a pessoa tem algo cognitivo junto com a limitação sensorial. Então, assim, parece que ele está fadado a ter alguma limitação cognitiva, além da deficiência visual ou da surdez. E aí você fica olhando e fala assim, professor, essa pessoa é capaz. Então, assim, não estou generalizando, mas, assim, tem algumas pessoas que você escuta, aquele meu aluninho. Eu falo, mas por que ele é aluninho e o outro não é? Porque, ele é especial. Eu falei assim, só ele? Eu também sou, a Ana também é, todo mundo aqui também é. Então, assim, você vê no discurso uma coisa da questão do coitado. E não é, gente. Então, a gente tem que começar a mudar isso. Aqui mais alguns, que é a questão do corte, em alguns sólidos, a gente trabalha. Essa peça azul, esse acetato, se vocês forem na papelaria, isso é caro para comprar. Aí eu vou dar a dica aqui para vocês, uma dica de ouro. Por que é azul aí? Na papelaria vende ele transparente. Mas esse daí é azul porque é raio-x. Sabe aquele raio-x velho que está jogado lá no armário de 600 anos atrás que você não vai usar mais, que já perdeu a validade? Você põe de molho no cloro, mas com cuidado se tiver criança em casa, pelo amor de Deus, gente. Com cuidado, vai sair aquela parte preta do raio-x, e aí vocês podem usar para fazer materiais. Fica bem legal e é barato, né? Porque já tem em casa, então já aproveita. E esses canudinhos aqui são canudos de pirulito. Então, geralmente vende um saquinho com 100 em lojas de festa. E aí a linha, a gente usa uma linha mais grossa que linha de pipa, porque a linha de pipa, ela rasga isso daí. Mas é aquela mesma marca da linha de pipa, só que um pouquinho mais grossa. Aqui tem mais algumas atividades que a gente trabalha geometria euclidiana. Nesse caso aqui foi uma aluna da graduação que criou esse material para trabalhar curvas de nível. Então, ela faz tanto tátil quanto em EVA. E aí tem um caderno de atividades explicando para o aluno o que passo a passo, o que ele tem que fazer. É interessante para os professores de geografia também. Aqui, fazer uma parceria matemática e geografia. Esse daqui são os 5 primeiros axiomas de Euclides. Algumas pessoas não gostam de trabalhar com cegos a parte de desenho geométrico, que acha que ele vai se furar com um compasso, enfim. Então, aqui tem algumas atividades que dá para ele, por exemplo, esse disco, ele consegue botar o lápis aqui e fazer a circunferência. Alguns vão falar, mas é limitado, porque eu não consigo fazer todos os raios. Mas, assim, é uma opção para trabalhar essa questão, já que tem medo de trabalhar com compasso, essa é uma opção para trabalhar com a pessoa cega.
Tem também, não sei se dá para ver, mas tem uns discos transparentes que são de CDs velhos. Às vezes vinham aqueles potes com vários CDs e isso vinha junto. Então, nada foi jogado fora. Usar bastante barbante também para trabalhar, colar no papel. A única dica que eu dou, se a pessoa for baixa visão, não adianta esse barbante branco, porque branco em cima de uma folha branca não dá para ver nada, né? Tem que ter um barbante colorido aí, fazendo contraste com o branco. Aqui mais algumas superfícies que também são feitas com barbante e com as coisas de CD, né, que sobravam. Elásticos também, elásticos redondos. E é isso, gente. Aqui são alguns materiais só, que, como eu comentei com vocês no início, são coisas que estão sendo trabalhadas lá no Rio de Janeiro ainda, pela professora Ana Calef. Eu acabei vindo para cá há uns 3 anos, então aqui não é que eu não queira trabalhar com a deficiência visual, mas aparece tanta coisa, e como aqui no programa principalmente só tem eu trabalhando com isso, então eu acabo diversificando, indo para todos ver as perguntas, porque... Então, mas eu deixei tudo anotadinho aqui, professora. Nossa, que excelente essa palestra. Eu gostaria, inicialmente, de dizer o quanto é interessante essa fala sua, professora, sobre olhar para a diversidade de um modo geral. Nossa, isso é muito importante, porque a gente acaba... eu trabalho na educação básica e no ensino superior, e a gente recebe nossos alunos lá, e a gente acaba excluindo eles do mesmo jeito, por conta desse olhar diferenciado, né? E foi ótimo essa fala para dizer o quanto a gente erra com isso, né? Porque todos têm as suas limitações. Outra coisa interessante também é sobre o tanto de capacitação que a gente recebe. Na educação básica, a gente recebe um monte de capacitação, mas a gente só se dedica e só consegue se dedicar quando a gente recebe aquele aluno, né? A gente não consegue, por exemplo, eu fiz Libras, eu fiz aquela especialização do AEE que teve nacional, mas, né, eu recebo alunos com problema de alfabetização, eu recebo alunos analfabetos e com as suas limitações também, assim como os outros, né? Então, assim, eu acho que encher o professor de capacitação não é a melhor solução. Ele precisa conhecer e ele precisa estudar na faculdade, como você disse, Fernanda, em todas as disciplinas, né? Para que a gente comece a conhecer lá. Agora, encher, jogar um monte de capacitação não seria a solução. Ela ajuda a conhecer, ela ajuda a gente a discutir, mas o interessante, eu acho, que a gente precisaria olhar com mais cuidado sobre essas coisas, né? Tem algumas perguntas aqui que eu deixei anotado, que eu achei interessante. O Fernando Helder, ele diz o seguinte: na proposta da educação inclusiva e educação matemática inclusiva, qual a função da educação especial? O profissional da EE poderia comentar sobre o trabalho pedagógico e suas barreiras? Fernanda, você é ótimo. O Fernando é nosso aluno aqui, e ele faz parte também do grupo de estudos. Nós temos um grupo aqui falando da diferença, discutindo essa questão da diferença e da inclusão, e o Fernando é nosso aluno aqui do mestrado. Bom, sobre essa questão da educação especial, vamos pensar como professores de matemática, vamos pensar no seguinte: eu tenho um conjunto muito grande, que é a minha educação inclusiva, e dentro desse conjunto, eu tenho um subconjunto, que é a educação especial. A educação especial não é sinônimo de educação inclusiva. É uma parte, o público-alvo da educação especial, que são pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, eles fazem parte
dessa educação inclusiva, tanto é que a gente chama de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas uma coisa não é sinônimo da outra, porque se a gente fala de educação para todos, por que a gente pensa só nas pessoas com deficiência? Então, assim, essa é uma coisa que me incomoda muito, porque quando eu falo assim, eu discuto lá no grupo sobre sobre educação inclusiva, aí o pessoal fala, nossa, eu tenho um aluno com deficiência, recebi esse ano. Eu entendo que tem os professores estão tão preocupados com essa demanda da escola, que às vezes a educação para todos, às vezes não olha para o todo, porque é uma preocupação. Por exemplo, o trabalho do Fernando, a gente trabalha com educação no campo. Então, tem alunos trabalhando com os quilombos, tem alunos trabalhando nas classes prisionais, então, e tem alunos trabalhando também com esse público-alvo da educação especial, mas não é o todo, né? E aí, o Fernando pergunta a função do profissional da educação especial. Então, esse profissional que trabalha lá no atendimento educacional especializado, ele está ali para complementar ou suplementar a aprendizagem desse meu aluno. Não é uma aula de reforço. Muitas das coisas, os nossos alunos têm dificuldade, são coisas lá de trás. Isso qualquer aluno, não estou falando só do aluno com deficiência. Às vezes a coisa está lá de trás. Então, esse professor está trabalhando com ele ou para complementar, e no caso do aluno com altas habilidades, para suplementar esse ensino, porque às vezes ele precisa de algo a mais, não só o que está ali em sala de aula. Então, a tarefa desse professor, vamos dizer assim, é de complementar e suplementar e trabalhar junto com esse professor que está lá dentro de sala de aula, e o que às vezes não acontece. Sobre essas barreiras, assim, eu vejo que a principal é, às vezes, o diálogo. Às vezes tem também o entendimento que esse aluno não é meu. Ele está ali na minha sala de aula, mas é aluno da inclusão, ou aluno lá desse professor do AE. Então, ele fica ali no cantinho porque não é meu, eu não assumi ele. Ele está ali, mas eu não assumi. Então, ele só vai estudar quando está lá na salinha. A salinha ainda. Eu estou colocando um diminutivo de propósito. Porque salinha, é aluninho, então é o especial. Então, assim, são coisas que às vezes a gente fala e não percebe. E aí a gente destaca isso. E quando eu destaco, aí que é o problema. Por que eu não trato ele como os outros e nem chamo ele como eu chamo os outros? Eu posso virar e falar assim, Ana Cláudia, qual é o nome daquele aluno ali? Por que eu não pergunto para ele? Então, assim, chegou um absurdo disso, de eu chegar e perguntar para o outro algumas coisas sobre aquele aluno, e não perguntar para o próprio aluno. Então, assim, o que eu vi, assim, eu fui muito agraciada com essa questão de trabalhar com a deficiência visual, porque, assim, eu aprendi muito com eles, e a questão, eles são, assim, todos os meus alunos eram muito bem-humorados. Então, quando acontecia uma situação dessas, eles iam e, com bom humor, eles cutucavam o professor e falavam assim, olha, eu não estou vendo. Por exemplo, o professor, quando falava, está aqui, eu passo o X para lá, aí ele, professor, eu não estou vendo isso. Assim, não está vendo porque não está enxergando mesmo. Não é que não entendeu a coisa. E eles brincavam com isso, levavam com muito bom humor, e aí os professores iam se adaptando a uma realidade que eles não estavam acostumados, e aí, tanto é que hoje é um dos colégios de referência, lá no Rio, estou citando o Colégio Pedro II, né? Então, são algumas barreiras que eu observei, assim, na minha trajetória, trabalhando com isso desde 2008 e até um pouco antes de vir aqui para o Mato Grosso do Sul. Professora, a Marlúbia de Paula, ela fez um questionamento em relação ao intérprete de sala. Uhum. E se o intérprete não tem formação em matemática, o registro do aluno é muito distante do que está sendo realizado. Você concorda com isso? Essa questão da formação foi a mesma questão que eu coloquei, mais ou menos a mesma questão que eu coloquei do profissional lá do AEE. Claro, de novo, eu não estou diminuindo nenhum nem outro.
não tem como a gente ter um intérprete formado em matemática, outro em história, outro... Seria o ideal? Claro que seria. A mesma coisa seria o ideal os professores do AE terem uma formação específica, assim, principalmente para atender do ensino fundamental 2 em diante. Mas, assim, não tem. Essa não é a nossa realidade. O que geralmente um intérprete faz, e isso falando da minha realidade aqui, Mato Grosso do Sul, aqui nós já temos alunos surdos no ensino superior. Então, o que o intérprete faz é negociar sinais com o aluno surdo que ele está atendendo. Então, por exemplo, o nosso intérprete aqui da matemática, o que está na matemática, ele não é formado em matemática, mas ele negocia sinais, porque assim, não é para tudo que tem sinais, e nem todos, assim, não tem um dicionário de sinais para matemática. Isso não foi criado, tem algumas universidades que estão fazendo e tudo, mas não é algo nacionalmente divulgado. Então, há uma negociação. Ele conversa com o aluno e vai negociando, porque às vezes ele já trabalhou com matemática com outros surdos e os sinais foram diferentes para aquele outro surdo. Porque às vezes o surdo vem de outros estados, como eu, por exemplo. Quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei, eu acabei me envolvendo mais com a comunidade surda do que com o Instituto de Cegos aqui da cidade. Então, eles perceberam que eu era do Rio de Janeiro. Eu não sabia que a Libras tinha sotaque. Então, eles viravam para mim e faziam um sinal, carioca. E porque eles reconheciam em mim os sinais das pessoas que fazem os vídeos do Inis. E aqui, alguns sinais são diferentes. Eles sabiam qual era o que eu estava dizendo, mas alguns sinais, como eram diferentes, eles sabiam que eu não era daqui. Então, assim, mas não é que a gente não conseguiu uma comunicação. A gente negociou os sinais e eu estou aprendendo os sinais daqui também. Então, tem isso. Até para o professor tem essa negociação de sinais, porque esse aluno surdo que está comigo hoje é uma negociação. O outro que vai vir pode ser, vamos dizer, geometria, que é a disciplina que eu dou mais aqui. Então, às vezes, o símbolo de quadrado, círculo, triângulo, para um é uma coisa. Para o outro que vai vir no semestre seguinte, é outra. Então, o próprio professor também tem que negociar. Então, o problema não é só, problema entre aspas, né? Não é só a formação do intérprete. O próprio professor tem esse problema também em matemática e outras disciplinas de exatas, principalmente, que não tem um dicionário universal, que ele vai ter que negociar com esse outro aluno, porque ele é singular, então os sinais dele são diferentes também. Professora, um outro questionamento. Sobre essa fala sua, teve a Conceição Tavares que disse que ela tem um sobrinho, o Acauã, que estudou no Pedro II e hoje faz universidade com excelência. A Cida Rodrigues, ela pergunta o seguinte: professora, com tudo que você está palestrando, eis a questão, agora em tempos atípicos, como faremos com os nossos alunos que têm não somente essa dificuldade, mas como outras também? Como trabalharemos a inclusão na plataforma Teams e está sendo difícil para nós, professores, e também para os nossos alunos? Ela está retomando esse tempo agora que a gente está vivendo, né? Como fazer? A Conceição falando do Pedro II realmente é uma escola de excelência. Sobre a pergunta da Cida, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, assim, eu confesso para vocês que a minha frustração de trabalhar com isso era essa questão da inclusão. Assim, estou pensando no todo. Eu entro lá na minha sala de aula, eu tenho aqui, na minha turma tem 80 e poucos alunos. Quantos estão tendo acesso à minha aula, isso em qualquer plataforma? Quantos estão tendo acesso à minha aula? E alguns que não conseguem entrar porque a internet não vai. Ontem, no meio da aula, caiu um temporal aqui que até a minha internet estava oscilando. Então, assim, eu fico muito triste porque como é que você fala de inclusão no momento que muita gente está sendo excluída? Antes a gente tinha um outro tipo de exclusão, que dentro do presencial. Agora, no remoto, isso potencializou. Eu tenho alunos que estão em áreas rurais que não estão conseguindo acessar as aulas. E aí eles estão sendo excluídos.
E para alguns isso está tudo bem. Para mim não está. Então, assim, o maior desafio, assim, essa sua pergunta faz muito sentido nesse momento, e como não excluir, assim, isso não é só do professor, porque chegou um momento que eu falei assim, eu estou em crise, porque eu estou excluindo mais do que antes, né? Porque antes a gente tenta equilibrar essa questão da inclusão e exclusão, porque tem todo um sistema educacional, né, que a gente tem que seguir, que já é excludente, e aí a gente tenta ultrapassar essas barreiras, só que agora, com esse ensino remoto, para você transpor essa barreira de exclusão, que não é só, o professor não é culpado disso, tem todo um sistema que, assim, alguns você vê que estão dando condições, às vezes oferecendo internet em alguns lugares, estão tendo algumas políticas públicas que estão ajudando alunos que estão mais distantes, em outros lugares não. Então, assim, é difícil. No início eu falava, sou eu que estou excluindo. Aí depois eu fui refletir um pouco mais, eu estou excluindo, mas eu estou dentro de um sistema que também está excluindo. E eu não dou conta disso. Não dou conta. Eu queria muito. Teve um aluno meu que eu fui na casa dele, eu pedi um endereço, eu fui na casa dele e levei impresso. Então, assim, são todos professores que têm como pegar o carro e ir na casa do aluno e fazer isso? Eu fiz isso porque o aluno morava, assim, a 12 quilômetros daqui, não era tão distante para eu ir, mas tem alunos que estão a 40, a 100 quilômetros. Então, como é que você dá conta disso? Eu queria muito dar conta de todos, mas não tem como. E aí, se o sistema educacional e as políticas públicas também não dão conta, e aí, como é que a gente faz? Não é uma resposta para a sua pergunta, porque, assim, não tenho, assim, eu queria muito ter, mas é uma reflexão. Assim, a questão da culpa, eu fiquei muito tempo com isso. Aí depois eu fui pensando que eu não conseguia dar conta porque o próprio sistema não dava conta, não estava oferecendo possibilidades para esse meu aluno, por exemplo, do meio rural, que está muito longe aqui da capital, conseguir acessar. E isso eu fiquei muito triste com isso, e eu também não podia, porque os que estavam aqui mais próximos eu consegui imprimir e levar as coisas. Mas isso porque eu quis fazer também e fiz por conta própria. Mas esses que estão longe, é complicado. Tem um comentário aqui de uma aluna nossa, professora Kimberly. Ela fez o TCC dela na área de educação especial, né? Ela diz o seguinte: meu trabalho de conclusão de curso foi sobre possibilidade de materiais para alunos deficientes visuais nas aulas de matemática. Minha especialização também na temática da educação inclusiva. E agora eu estou desenvolvendo meu projeto de mestrado na formação de professores envolvendo a educação inclusiva. E ela complementa que ela está apaixonada na sua palestra. Kimberly, vamos mantendo contato, Kimberly, porque aqui, às vezes, eu me sinto sozinha aqui no Centro-Oeste, eu preciso de mais gente para conversar. Também acho, viu, Kimberly? É o momento agora de você pegar o contato da professora e ampliar aí o conhecimento para o seu mestrado. Professor Daniel Martins, ele pergunta: professora, você pode comentar sobre avaliações? Como avaliar da melhor maneira possível? Como adaptar avaliações para melhor avaliar? Tem que dar provas e testes? Certamente ele está perguntando sobre para os alunos de deficiência visual, né? Acho que essa questão do avaliar é também a outra pergunta de $1 milhão, que é para o todo. Porque, assim, a questão do avaliar, isso acho que para todas as disciplinas, e não só da matemática, isso é um problema que vem sendo discutido há muito tempo e a gente não tem visto soluções. Porque, assim, parecem aquelas provas padrões que, se o aluno não consegue, você imagina, eu dou uma prova, o aluno ficou nervoso, entrou numa crise, que já aconteceu isso aqui em prova de cálculo, da aluna começar a chorar, e a melhor aluna, mas na hora da prova ela estava tão nervosa que não conseguiu fazer. Aí o que eu vou falar para ela? Você vai ser reprovada porque você não conseguiu fazer, escrever no papel? Então, assim, eu acho que enquanto professores, o que eu fiz com ela foi uma avaliação oral. Então, para ela, mas isso foi uma negociação. Aí é a história do conversar com o aluno e a disponibilidade do professor também. Porque o que eu faço, inclusive, com os alunos aqui do ensino remoto? Eu tenho 2 dias de prova, porque tem alguns que não conseguem fazer. Ah, professora, está no horário de aula, eu estou trabalhando.
A gente sabe que nesse ensino remoto e nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Então, eu poderia virar e falar para o aluno assim, olha, o problema é seu, você está trabalhando no meio da minha aula. Não fiz isso. O que eu fiz é dar um outro tipo de avaliação em outro horário. Então, as minhas avaliações aqui, não estou falando que são as melhores, tá? Mas eu sempre tento, eu reflito muito sobre essa questão de avaliação. Então, geralmente, as minhas avaliações, elas valem 10 mesmo, mas a prova, a quantidade de questões é sempre muito maior. Por exemplo, eu tenho provas aqui, às vezes, de 15 questões, 17, 20 questões, cada uma, às vezes, valendo 1 ponto, ou algumas valendo mais, e o aluno tem que somar 10 pontos. Por que isso? Às vezes o aluno está entendendo melhor uma parte e às vezes outra não. Então, o que eu tento fazer com eles aqui é ver o que ele aprendeu. Então, eu tento ver isso e uma solução também, uma ideia, também é escrever atrás da prova, assim, escreva aqui alguma coisa que você estudou e eu não tenha perguntado. Porque às vezes o aluno focou mais em alguma parte, ele sabe aquela parte da matéria, e você pode avaliar ele também pelo que ele sabe. Uma outra coisa é aceitar não só a resposta que eu acho que deve ser, né? Porque tem aluno que faz de outras formas. E eu consigo, assim, aqui as respostas são interessantíssimas. Nas minhas aulas eu trabalho com aquela metodologia da sala de aula invertida. Desde que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, eu já fazia isso na escola básica, lá no Rio. Então, o que é isso? Quando eu cheguei aqui, os alunos assustaram. Porque eu começo a perguntar, eu dou o material antes, e quando eu chego na aula, eu espero, né, que eles tenham lido. Mas eu sei que isso não acontece. Então, quando eu chego na aula, eu coloco a questão e falo, como vocês resolveriam? Os alunos já ficam meio assim, porque assim, o professor não sabe resolver, porque geralmente o professor taca a questão lá e ele mesmo resolve, né? Ele mesmo responde a pergunta que ele fez. E eu falo, não sei resolver. E aí, como vocês resolveriam? O que aparece de gente um complementando o outro, isso é avaliação. Eu estou ali avaliando o meu aluno também. É um complementando o outro, que é uma coisa muito interessante. Nesse ensino remoto, eu tenho pedido para eles gravarem vídeos curtinhos, comentando alguma questão. E é muito interessante o jeito que eles resolvem. Nem todo mundo resolve, porque é uma questão que não tem uma resposta só, né, numa maneira só de resolver. Então, é muito interessante as maneiras que eles vão resolvendo. Então, eu tento diluir a avaliação em pequenas coisas, para eu conseguir ver o desenvolvimento do aluno como um todo, e não só no papel, porque alguns não vão. Alguns olham o papel e não vai. Às vezes, oralmente, que uns ficam mais nervosos, outros não. Então, eu sento na frente do aluno e começo a conversar para eles mostrarem o que eles sabem, e tudo isso também é avaliação. Tem algo, assim, esse é o melhor a se fazer? Não, assim, nunca é o melhor para se fazer, sempre tem outras possibilidades. É o que eu tenho refletido atualmente em relação à minha prática, é o que eu tenho tentado mudar. Enfim, sobre alunos com deficiência, eu tenho tentado conversar para ver qual é a melhor forma para eles. Essa questão, tem muita gente que acha que a adaptação é você fazer uma prova, pinte aqui, pinte esse bonequinho, faça não sei o quê, como se ele não soubesse o que fazer. Então, assim, os resultados que eu tenho nessa questão de conversar com o aluno e ver a melhor forma, conversar com ele, a melhor forma de avaliar, tem dado muito resultado, porque tem alguns que com o papel não funcionam, e às vezes oralmente fica muito melhor para eles resolverem. Então, eu tenho negociado isso e diluído as avaliações em partes menores. Às vezes, um vídeo que vale, sei lá, 2, 3 pontos, aí a prova vale 7, mas sempre com mais questões do que deveria, para eles escolherem. Então, eu tento fazer isso, mas não vou falar para você que isso é, assim, nossa, é a melhor coisa do mundo. Não é. Eu estou refletindo a minha prática, eu acho que ser professor é isso, é você, a cada dia, refletir sobre isso. E essa questão da avaliação é algo muito complexo, acho que em todas as disciplinas e com alunos com deficiência ou não. Não sei se eu respondi assim, mas eu falei o que eu faço aqui, né?
Professora, muitos elogios pela palestra, faltam apenas 5 minutos para a gente terminar e eu vou ler aqui alguns desses elogios, tá bom? A Cida responde que a gente fica mesmo com sentimento de culpa devido à falha do sistema e ela agradece a contribuição. Ela acrescenta também que é muito aprendizado na tua palestra, que ela ficaria horas ouvindo, está sendo muito produtiva. Conceição Tavares, quanta clareza nas explicações. A Cida também, conhecimento para a vida toda. Parabéns, professora. Amo matemática inclusiva. Tenho alunos de inclusão. Essa é a fala da Maria. O Felipe, que legal. Isso foi o meu TCC usando raio-x reciclados em 2006. Oh. O Leal está pedindo para se a gente vai dar o acesso ao slide da apresentação. Leal, acredito que sim, vai ficar disponibilizado sim. A professora vai enviar para mim, qualquer coisa eu envio para o William e eles vão postar no site, tá? Lindo trabalho, professora Fernanda, parabéns. Renata Ramos Barros, que fala maravilhosa, professora, parabéns. E a Vera, professora, muito bom esse momento, estou lisonjeada com a sua apresentação. Gente, olha, muito obrigada, assim, agradeço muito, me coloco à disposição que vocês precisarem, aqui a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está de portas abertas para vocês, eu me coloco à disposição também para conversar, eu respondo e-mail, então, assim, aqui nós temos programa de mestrado e doutorado, também se quiserem vir, estão de portas abertas, isso qualquer um, de qualquer lugar do Brasil, e, assim, vindo para cá, só me procurar também. Bom, eu vou agradecer os participantes, depois você fica com a mensagem final, tá, professora? Eu gostaria de agradecer aí todos os estados que estão presentes conosco aqui hoje nessa palestra. Nós tivemos aí 45 pessoas na sala do Brasil inteiro, tá bom? Curitiba, Paraná, Mato Grosso em peso, tá? São Paulo, Piauí, tá? Então, assim, tem pessoas do estado inteiro assistindo, que esteve conosco aqui nessa palestra. Muito obrigado, pessoal. Esse momento de socialização é muito interessante, muito importante para nós, né, que estamos na área de educação. Professora, eu quero te agradecer grandemente pela essa monte de coisas, né, que a senhora trouxe para a gente aí, para socializar com a gente esse seu olhar, né, em relação à diversidade, que até tira um pouco de peso da gente também, sabe? Porque a gente muitas vezes se sente culpado por não dar conta, né? E eu senti hoje mais aliviada, né? Porque a gente não tem que dar conta, a gente tem que ver aquilo, estudar aquilo, conversar, dialogar, né? E tentar encontrar uma solução. E isso alivia um pouco a gente, sabe? E eu gostaria que você fizesse aí a mensagem final para os nossos participantes, para a gente encerrar. Bom, eu queria agradecer a todos que estão aqui assistindo. Tem o pessoal, estou vendo aqui que tem o pessoal da Terrinha também, lá do Rio, o pessoal de Brasília também estava aqui. Muito obrigada, gente. Olha, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição aqui. Eu queria falar para vocês que não tem essa questão, eu também me sinto culpada, mas, assim, a culpa não é só do professor, tem todo um sistema envolvido, tem políticas públicas, enfim. E a gente está envolvido, é uma máquina, a gente está envolvido nisso e estamos juntos, nós temos que estar juntos. E aí, às vezes, o interessante é você olhar para o colega da sala do lado, olhar para a escola do lado, olhar para outros estados, e assim, tem pesquisas muito interessantes saindo. Na semana passada nós tivemos o evento de educação matemática inclusiva, e eu fiquei impressionada com trabalhos do Brasil inteiro. E, assim, é muito bom que as pessoas estejam se engajando nessa área também, e é bom ter interlocutores, que é isso que eu sinto falta aqui. Então, assim, o que vocês puderem, podem me mandar mensagem e vamos conversando sobre o assunto. E muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Gente, Kimberly, quem que tá falando aqui comigo? Kimberly Cida, ó. Beijo para vocês que são maravilhosas, tá bom? Professora, fica com Deus.
Beijo e até uma próxima, tá bom? Com certeza. Meninas, me ouvem?